Boa tarde, queridos. Estou eu, Jussara Moraes, aqui na escola Wolf Maia. Não, Wolf Maia voltando, não tô acreditando. Depois de tanto tempo, de tanta história, tanta água que passou embaixo dessa ponte, né, André? Tanto. E a gente na luta, na batalha, para fazer com que as coisas continuassem acontecendo para nós e para quem nos procura buscando realizar um sonho, buscando trabalho, ofício, saber das coisas como elas são na nossa jornada. E, André, o que nós estamos fazendo aqui? Como é que é o nome daquele negócio que eu tinha que falar, que eu não lembro mais? A gente está aqui no WMcast para falar um pouquinho sobre as perspectivas de trabalho para quem está ingressando na carreira de ator e atriz. Olha como ele Olha fala só, eu bonito. decorei. Aprendeu comigo. Aprendi mesmo, Né? aprendi Então, a mesmo. gente vai falar disso também. O André foi um companheiro meu de trabalho que chegou de uma outra maneira. O André chegou na minha vida e eu na dele. Nós estávamos em lugares diferentes. Eu dando aula para o André e o André sendo meu aluno. Já não é mais. Agora eu já posso fazer aula com ele, o que é maravilhoso. Então, essa é uma das possibilidades que nós temos no nosso trabalho, né, André? Eu acho que é sempre importante a gente considerar a educação como uma possibilidade de trabalho e mais até que uma possibilidade de trabalho como não sei mais o que fazer. Não é isso, é uma carreira, é uma vocação. Eu gosto de dizer até que antes mesmo de ser ator, antes mesmo de eu ser qualquer outra coisa que eu também sou, eu sou professor. Foi uma escolha, não é o que me sobrou, não é o que me sobrou. Quando a gente assume esse compromisso com a educação, acho que é importante. Eu não acredito muito em dom. Não é o que sobrou, né? Não é o que É, sobrou, eu acho maravilhoso, porque ainda existe esse preconceito uhum, sobre escolha, é, né? Quando a gente tem toda a liberdade para observar e vivenciar todas as possibilidades que nós temos na profissão, e que são muitas. É impressionante. muitas. Jussara, deixa eu te contar uma curiosidade. Eu não sei se você lembra, mas quando eu vim fazer teste aqui, foi você que aplicou meu teste. Eu devo ter dito. Eu Não, devo ter dito, olha, não sei se serve para isso. Mentira, mentira, eu lembro mentira. nesse dia, e quem tem muitos anos de experiência dando aula, é muito engraçado. Você, em 3 segundos, você me leu. Você fez um comentáriozinho pra mim, ó. Eita, ela me sacou inteiro. Você não lembra, é óbvio, mas você falou alguma coisa pra mim. Aquariano, né? Gosta de novidade. As coisas são meio óbvias pra você. Eu acho legal porque, assim, lembrar do que a gente fala nesse tipo de situação, porque aí nós estamos falando do lado intuitivo mesmo da Uhum, profissão, né? A profissão te desperta esse sim. potencial. Você trabalha com as emoções, sentimentos, sentidos, então você vai refinando. Inclusive, eu estou falando disso agora com os meus alunos de M1. E o olhar fica muito afinado, sabe? Você fala sem perceber porque é natural, é da tua natureza. Você também já deve estar assim, você também dava Um aula antes. pouco. Dava aula antes. Eu comecei dando aula quando eu tinha 16 anos. Olha Eu já dei aula isso. de tudo um pouco. Dei aula de informática, dei aula de design, dei aula de canto, dei aula de um pouquinho de tudo. E agora tô dando aula de atuação, de interpretação. E tem essa coisa do tempo, né? Do tempo que a gente tem de possibilidades para começar uma carreira. E a nossa, ela nos dá permissão para uma felicidade enorme deste início ser quando nós nos reconhecemos artisticamente, no sentido de ser um ator, um artista de artes cênicas, Uhum, que não é só ser ator, é, né? Ser esse artista de artes cênicas e a possibilidade de começar esse exercício, ela vem em momentos muito diferentes para cada um de nós. é. Chega de um jeito diferente, né? Chega, eu acho que eu tenho muita inveja de quem teve essa percepção mais cedo. Hum. Eu comecei a de verdade entender que eu queria trabalhar com isso ah, por volta dos meus 27 anos. Então, sim, é tudo muito recente, né? Recente, mas é recente. Ah, eu tive um professor de música uma vez que ele falou assim pra mim: a arte é uma amante vingativa. Se você não der atenção pra ela, ela vem em algum momento e te cobra. Ela entra na tua vida e faz um barraco. Foi um pouco o que aconteceu comigo.
Eu já mexia, eu já fazia, já cantava, já participava de apresentações, tudo de forma amadoristicamente, né, falando. Ahn, e de repente, quando eu fiz 27, ela veio e falou: Não, André, tem que transformar isso em profissão, tem que levar isso mais a sério. Não, e esse levar, transformar isso em profissão é encarar que você tem uma responsabilidade para contar coisas, para falar coisas, acho que o artista ele tem, artista de forma geral, ele tem uma função primordial que é a função de trabalhar a empatia no outro, né? Então eu acho que quando chegou esse momento eu percebi que eu podia tocar de algum jeito além da educação. Acho que foi esse momento. Acho que para você também não. Você começou como atriz. Eu comecei como atriz, mas isso acho que é até interessante. Hoje em dia tem uma história, assim, que eu percebo muito, que é essa fala, né, muito presente quando eu estou com os alunos, Uhum. que é: eu quero ser atriz desde que eu tinha 3 anos de idade, eu quero ser ator desde que eu tinha 4 anos de idade. E eu brinco com eles e falo: a criança queria, não sei como é que vai ficar para o adulto agora, Uhum. né? Porque às vezes a gente não percebe que o sonho infantil não vai se encaixar na tua realidade adulta. E chamar a atenção para isso, né? Porque você entra muitas vezes num processo como esse nosso porque quer ser ator, Uhum. que é uma coisa fantástica, mas é um ofício, uma profissão que te abre na sua jornada muitas possibilidades. Muitas delas eu vou te contar que eu não passo nem perto de conhecer realmente. Eu virei bicho de teatro, Uhum. né? E é onde eu coloco meu coração com mais efervescência, vamos dizer assim. Mas, quer dizer, aí é que vem um senão. Agora, dar aula é primordial. O meu coração pulsa muito neste lugar. E eu não planejei, assim como não planejei ser atriz. Então, a forma deste início, ela é sempre muito surpreendente. E não tem idade para isso, né? Uhum. Não existe idade. E você sabe, André, essa história do momento certo. Qual é o momento certo? O momento certo é aquele que você começa a ação, É. né? E na nossa profissão em português tem uma coisa muito legal que é a palavra atuação. Uhum. Atua, ação sobre. E o primeiro momento que você atua é sobre a tua vida. Uhum. É o primeiro chamado da arte, em qualquer circunstância, ou você com 6, 7, 8, com 30, 90, sabe? É agora. E às vezes você tem aquele agora, aquele período para existir dentro de tudo que está acontecendo, né? De mudança, de alteração, porque é fascinante ver a forma de revolucionar as ideias e a vida que os artistas em geral têm, Uhum. né? Eu acho que a função da mente humana, né, da nossa sobrevivência e crescimento, né? E lapidar mesmo o ser humano está muito na arte, em todos os sentidos. Então a gente está sempre se renovando. E eu acho que eu me renovei quando eu quis ser atriz, eu já estava me renovando, porque os projetos eram outros. Isso chegou na minha vida, entrou, foi ficando e foi tomando uma proporção muito grande. E de repente, por várias questões, dar aula foi crescendo. E como eu sou muito egoísta e adoro ter uma plateia só para mim, eu resolvi continuar só na sala de aula fazendo show. E é maravilhoso ver que hoje em dia isso tem crescido muito. Eu tenho alunos que já estão dando aula, trabalhando, passando informação de várias maneiras diferentes, Uhum. assim como a gente passa no palco, né? Sim. Essa realidade do ser além. E eu lembro que uma vez eu te convidei para um projeto dentro da escola ainda e você não pôde fazer. Uhum. Então essas coisas acontecem, elas acontecem aqui dentro, né? Nós todos juntos funcionando. Acontece. Mais do que qualquer outra coisa, a gente tem que sempre lembrar que trabalhar com teatro, trabalhar como ator, atriz, é fazer. Exige a praxe, exige esse constante contato com o que é de verdade, para além um pouco da sala de aula. A sala de aula é extremamente importante e ambientes acolhedores e ambientes que a gente consegue ter contato com pessoas interessantes é fundamental, mas fazer é importante.
Eu lembro que em alguns projetos, eu acabei trabalhando em alguns projetos aqui dentro. Trabalhei, por exemplo, com o Wolf no Rio, fui para o Rio para fazer uma peça com ele. Trabalhei aqui também uma vez com o Hudson, que é nosso diretor também. Uhum. E o fazer me trouxe muita coisa. Me trouxe muita coisa para quando eu chegava na tua aula, eu conseguia entender o que você falava e conseguia explorar outras coisas além do que você falava. Eu entendia mais camadas do que você estava dizendo. Eu costumo dizer que a gente é uma lasanha. O ofício. O É, ofício ia te trazendo isso, isso, né? Então, o dizer que desde o começo, tudo que você escuta vai ser usado pela vida toda dentro do teu trabalho é absolutamente verdadeiro, claro. né? Eu falo uma frase para um aluno que está chegando, ele vai vivenciar isso a vida toda. Quando ele estiver fazendo um espetáculo daqui 30 anos, ele falar, opa, aquilo lá era uma verdade Claro. para a vida inteira. E é mesmo, né? Mas tem coisa que a gente precisa de tempo para Para maturar, para aprofundar. entender. É. Porque tem coisas que foram medidas há, sei lá, 10 anos atrás. Eu entendo hoje o que significa, mas é importante que elas sejam ditas. E tá indo, André? Você tá saindo. Porque aqui, você tá fazendo um projeto, porque a Uhum. gente fica desempregado toda hora. Toda hora. Toda hora. É a profissão de ator. Dá- É isso, né? É ficar desempregado a cada 3 Dá meses. 3 meses a gente comemora o final. Eu não entendi até hoje por quê, mas é o que a gente faz. Aí você fica, meu Deus, para que lado que eu vou? E este renovar toda hora, como é que fica na hora que sai de uma proteção de tanto tempo de trabalho num espaço onde cuidam de você? Como é que foi esse? Tadã! Aí abriu a profissão, abriu o espaço, né? Sim. E começa a aparecer uma série de coisas que você já tinha treinado aqui dentro, aqui na escola, mas lá fora. Como é que funciona isso quando você está longe? Eu sei, mas eu quero te ouvir. Você sabe que uma das principais coisas que um amigo meu uma vez me disse é: André, a gente precisa lembrar que a gente é autônomo. Nós somos trabalhadores autônomos. Yes. Nós precisamos nos organizar como se fôssemos uma empresa. A gente precisa saber lidar com o nosso caixa, a gente precisa saber lidar com os nossos projetos, com a nossa agenda. Então, perder um pouco essa Não me peça para repetir. Perder O um glamour. pouco o glamour, olha só. Perder um pouco esse Nós glamour. vamos sair hoje tentando aprender, relembrar. Glamour e... Não Não, vai, filho. desiste, querido. Desiste. Faz cara de bonito e eu faço o glamour da história. É melhor. O glamour. Então, tirar isso daí do glamour e colocar como um ofício. A profissão é um ofício. E a partir de então, quando a gente se organiza pensando que é um ofício, a gente começa a correr atrás das coisas. Então, terminou um projeto, eu não paro, eu não volto para uma lacuna de zero. Você não se sente desempregado. Não, exato. Não existe isso. Não. Né? Você se sente estimulado. Quer Sim. dizer, às vezes dá um. Não vamos fazer também Claro. com que isso seja o céu, porque às vezes não é mesmo. Aliás, não é. É isso, batalha, tô noutra. Não é. E vou correr atrás. Né? A Mas- profissão te obriga a movimento. Né? Uhum. Te traz um... Isso é maravilhoso. Tem algumas pessoas que gostam de estabilidade. É. Quem gosta de estabilidade, gente, não venha. Não venha. Não é estável. Mas isso não quer dizer que... O que é? Então, Né? É o exatamente. que é. Aí é uma questão muito legal, porque nós estamos falando de possibilidades. Uhum. Então você tem uma profissão e um ofício que é um leque aberto para muita coisa que você pode aprender. Eu acabei de aprender agora a dar aula pela plataforma. Uhum. Foi um aprendizado novo. Uhum. Né? Tenho o maior prazer em falar, porque o que me moveu a esse esforço foi a paixão pelo ofício. E é incrível, porque quando você realmente é apaixonado pelo teu ofício, você encara em todas as possibilidades. Você não fica achando que uma coisa é melhor, ou maior, ou mais interessante, ou é o teu ofício, e você vai para ele com energia. Você vai fazer, vai aprender e estar no momento que nós todos estamos agora. Porque quando nós começamos na plataforma, uau, né? O que a gente faz com esse treco agora? Né? Eu não tinha nem, meus alunos até sabem disso, meus amigos conhecem muito esse meu caminho, eu nunca fui de muita rede social, nunca tive muito isso. E estava eu lá, mexendo nessa história desta possibilidade nova. E isso foi maravilhoso, é maravilhoso. Abriu um caminho aí para mim, para aproveitar durante muito tempo e para todos nós. Uhum. Então, isso eu acho importante. Né? Você olhar para o ofício, para quem agora está chegando, foi o que você fez, olhar para o ofício e observar, não ficar estagnado numa coisa só, né? Uhum. Fechado Uhum. numa história só. Você sabe que tem uma fala da Denise Fraga, que ela fala em um TED desses da vida, que ela fala alguma coisa pra gente ter o dinheiro do não.
Ela chama isso de o dinheiro, que a gente precisa descobrir uma forma de ganhar dinheiro para que a gente consiga não ganhar dinheiro, para que a gente possa trabalhar com o que a gente tem, com o que a gente gosta de trabalhar, mas que a gente também não fique à mercê de todas as situações. Então ela fala, gente, se você sabe fazer pão, faça as duas coisas ao mesmo tempo. Construa uma carreira. Se você trabalha como iluminador, trabalhe como iluminador. Vamos tirar o plano B da vida, né? Vamos tirar o plano parar B? de achar que o B é pior que o A. Eu vou tirar o plano B. Gente, eu quero ter plano até YZ. Eu tenho Tô indo pros planos todos. né? Dentro do meu E ofício, por dentro isso do ofício. que é realmente estimulante. Porque tem essa questão deste olhar para o artista, Uhum. para quem não participa da comunhão que a gente tem com a nossa escolha profissional, nós temos obrigação, foi o que nós escolhemos, Sim. mas para quem não participa, ter esse olhar de uma possibilidade única e que isso vai te limitar, quando é exatamente o oposto, né? Uhum. Não é uma possibilidade única. O ser artístico é infinito. É infinito. É infinito. É infinito. É uma ebulição, é um desejo de renovação, é um desejo de renovar o que está ao teu redor, né? E resistência. Acho que nós vimos isso nesse momento que a gente atravessou. O grau de resistência que os profissionais da área de artes cênicas, agora eu estou falando especificamente de artes cênicas, porque teve isso para todos os caminhos possíveis, né? Uhum. Como foi essa questão de militância na sobrevivência? Aquilo que você tinha que manter a chama viva, vamos dizer assim, né? Para passar por tudo isso e sem saber quanto tempo ia durar, né? Porque primeiro teve a ilusão de daqui a pouco estamos juntos. Uhum. E não foi bem assim. Então, você me falou de uma história que você tinha ido, voltou, você foi ver uma Eu fui peça. nesse final de semana, foi a primeira vez que eu fui pro teatro. Aham. Depois de quase 2 anos sem ir no teatro. Jesus. Eu sentei na cadeira, a música começou, a música de abertura começou, eu comecei a chorar. Os 10 primeiros minutos de espetáculo eu não lembro porque eu tava com o olho borrado, de tanto chorar. Acredito. Porque eu tive a impressão de estamos voltando, as coisas estão voltando. E como é importante fazer esse movimento que alguns espetáculos, que algumas produtoras, que algumas pessoas já estão fazendo, de descobrir como é fazer essa retomada. A gente precisa descobrir uma forma de fazer as coisas. Como fazer isso com segurança, como fazer isso trazendo o público, chamando o público. E eu tive a sensação de estar, eu dormi durante 1 ano e meio. Nesse final de semana que eu fui no teatro, eu tive a impressão de, voltei. Podemos voltar a falar sobre o assunto, é isso? Eu ainda estou um pouco impactada assim, Uhum. com a violência que foi tudo isso. Também não vamos ficar falando muito tempo disso, mas o que mantém o homem vivo. Eu lembro que eu assisti há muitos anos atrás um espetáculo com o Renato Borg, O que mantém o homem vivo. E eu nunca tive uma resposta tão clara, objetiva, sincerona como nesse período. A arte, a cultura. E nós somos batalhadores nesse sentido também, né? Uhum. É mais uma função. Você falou de produção, precisa aprender. Nós somos promotores do nosso trabalho, muitas vezes os criadores do nosso projeto artístico e servidores da cultura num grau de cidadania que pouca gente observa, mas cobra, né? Então, eu acho que isso é também de uma responsabilidade muito grande de todos nós. Acho que nunca as pessoas viram tanto a importância dos artistas dentro de casa, né? E como alimentar isso, como fazer com que isso cresça, né? Participando. Eu sempre falo que é maravilhoso quando você imagina um país onde as pessoas fossem ao teatro assim, né? Você pensa nisso. Então, eu acho que tem essa história do quanto nós também precisamos para que o ofício se mantenha com qualidade, né? Dessa participação do todo, dessa participação
da sociedade em relação ao que a gente cria. E aconteceu muita coisa bonita. De descoberta, assim, do potencial. Uma das coisas que mais me surpreenderam não é verdade, mas me surpreenderam muito, foram os memes. Uhum. Eu ia te perguntar isso. Sabe o que significa um memeiro? Criou-se a função memeiro. A Criou-se. gente tem telepatia porque refinamento, Criou-se. jura? Isso quer dizer que a gente precisa estar muito próximo, sempre muito atento para qualquer linguagem que esteja surgindo. Eu me divertia muito com os memes. No começo, então, nossa! Eu falava, abençoado seja a pessoa que pensou em tudo isso com esse humor. Uhum. Porque não dava para ter. E a pessoa chegava e te oferecia de presente uma risada, né? E uma risada, e não só uma risada, mas uma percepção, e ela te embute uma forma de pensar que você nem percebe. Possibilidade do ofício. Te Ela, dá lição de moral. ela te Só pode. não é nem questão de Impressionante. moral, mas ela te conta e ela te ajuda a criar uma forma de pensar sobre determinado assunto sem você perceber. É uma publicidade sem você Eu perceber. acho. Tirando os de mau gosto, porque também tem, cada um claro, tem direito de produzir, tudo você tem pode, de mau você gosto, escolhe né? ver ou não, tudo tem tem de mau gosto. Mas eu acho que a principal questão é a gente sempre estar aberto às linguagens. Então, o exemplo do meme é, claro que uma grande brincadeira, mas é verdade, pessoas estão ganhando dinheiro Então, fazendo curadoria. é uma habilidade, Aham. você considera isso, porque é a charge, né? Sim, exatamente. É a charge. É a Então, charge. daí é uma linguagem específica. Tem a linguagem que agora Que as é pessoas estão no TikTok produzindo conteúdo para TikTok. Tem pessoas que estão produzindo webséries, conteúdo específico para coisas que acontecem somente Olha pela as internet. possibilidades aí, gente. É possibilidade de adequação de linguagem. Ainda se a gente faz com seriedade, se a gente faz entendendo qual que é a nossa função, e às vezes a nossa função é o puro entretenimento. Tem que aceitar isso. Eu gosto de pensar que às vezes é a nossa função. Não sei nem o que você acha sobre isso, mas eu acho importante a gente assumir algumas funções que a gente tem. A gente consegue criar, produzir e se adequar e não ficar à mercê de apenas uma linguagem que a gente conhece. Eu acho que quando a gente fala de teatro, é uma bobagem a gente pensar que se o teatro vai morrer ou não. É claro que não vai morrer. Todo mundo morre antes do teatro morrer. Ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas ele vai precisar se adequar. Ele tem precisado se adequar. Né? A gente tem, e às vezes a forma com que a gente chega até a pessoa, a gente só precisa se adequar. A gente não distribui mais panfleto na rua convidando a pessoa para ir até a nossa peça. Agora a gente tem que mandar um convite pela internet. É questão da gente se adaptar como que a gente convida as Olha, peças. eu nunca distribuí panfleto. Jura? Não é da minha época. Eu já não. distribuí panfleto. Muito! Imagina, meu amor, em Muito. Ipanema! Eu distribuindo panfleto fantasiada de peça de teatro. Ai, que Meu maravilhosa. pai do Senhor! Feliz da minha vida! Oh, que coisa boa! Glamorização! Glamorização. Aê! Glamorização. Obrigado. A gente não terminou, não vai sair daqui sem falar essa palavra. Teatro estourou. Tipo, mas ali não tinha glamour nenhum, não. Oh, meu pai, não tinha, não. E era bom. Porque eu tinha que divulgar. A gente tinha que divulgar o trabalho. Uhum. Né? E mesmo quando você fala, o mesmo ou principalmente, as vertentes aí, os caminhos que o próprio teatro tem, né? Porque aqui eu fico falando mais de teatro. Uhum. E você está dando aula de interpretação para TV, para câmera, por isso que geral. eu puxei esse assunto agora. Porque vocês estão criando uma dificuldade também, estão passando pela dificuldade também, que não é exatamente isso quando você está fazendo ao vivo. Então também teve uma adaptação aí, Exatamente, a gente precisa se adaptar à webcam que está lá na frente. Não tem um diretor, não tem uma equipe, porque aqui a gente está gravando aqui, estamos gravando, né? Para quem só está ouvindo, a gente está num estúdio gravando também com câmera. Tem algumas pessoas aqui. A gente consegue, se precisar de algum suporte, essas pessoas estão aqui. Tudo de máscara, viu, gente? Tudo de Só nós máscara. dois Estamos aqui no rindo. distanciamento, aliás. Mas se você grava na webcam sozinho, fazendo uma self-tape, é você que precisa se autodirigir. É uma coisa que a gente frisa fácil, bastante até. Você precisa aprender a se autodirigir. Nossa, os alunos, as pessoas, os artistas como um todo, cresceram muito com essa Muito. história, que eu digo assim, não me venha com a frase, agradeço muito a pandemia, não agradeço Não existe isso. a essa força Uhum. de investigação, Sim. né? Que eu chamo de inteligência cênica, em todos os níveis, né? A cena
palco, a cena de cinema, a cena de televisão, como nós vamos observando e começando a raciocinar neste universo com uma facilidade muito grande. Uhum. Você vai entendendo as dinâmicas e onde você pode acrescentar, aonde você pode se defender, né? Uhum. Aonde você pode criar uma novidade. E a tecnologia tem ajudado, não dá nem para dizer um apoio, não dá nem para dizer ajudado. Essa É. palavra nem é funcional, porque é um comprometimento de comunhão, né? Tem que ser de comunhão, sempre. E de fazer uso disso para trazer. Você falou para trazer a modernidade. Você falou isso agora há pouco. Uhum. Que a gente vai. O teatro está se Está se transformando transformando, é também. inevitável. Nós, enquanto seres humanos, a gente está se Sempre. transformando. O celular mudou a nossa rotina. A gente mudou a rotina de tudo. A gente sabe, a todo momento a gente sabe que horas são, a todo momento a gente sabe quem está tentando falar com a gente. Isso antigamente não existia. Então é inevitável que também mude o artista que você é na hora que você for produzir. Então vai mudar o teatro, ele já está mudando, ele já tem refletido e eu acho importante que tenha acontecido isso de forma crítica também. De forma crítica. Muita coisa tem. Também Eu acho que acho. esse é o nosso principal objetivo, é como transformar, fazer essa transformação de forma crítica e não tentando barrar. A gente tem algumas coisas que é quase impossível. Eu tenho assistido algumas coisas. Eu estava assistindo sobre. Como é que as coisas entram na tua vida sem te prejudicar, mas te apoiar? Exatamente. Isso é o maior desafio. Eu Uhum. te cortei, perdão. Não, mas é Eu estava exatamente. assistindo um filme É falando disso. exatamente sobre isso contava um pouco sobre essa mania de retratação. Estamos numa fase de retratação. Qualquer coisa, uma nota de repúdio, uma retratação. Isso para todo mundo. E como as empresas e as pessoas, e as personalidades, os artistas estão se apropriando disso para tentar acessar o público. Isso daí muito mais, só para dizer, fui longe, só para tentar dizer aqui, isso está acontecendo. Ao invés de negar, como que a gente pode utilizar isso a nosso favor? A gente tem passado por transformações, não tem como. Enormes Não e que tem como. incomodam, sim. Muito, muito, Você incomoda fala, todo uau, o mundo. que eu faço com esse negócio? O que eu faço com esse aluno? O que eu faço com esse ator? Agora, o que eu faço com essa pessoa na plateia que eu estou Uhum. ouvindo o celular? Exatamente. O que você faz, né? Então, Exatamente. como é que nós vamos acomodar tudo isso? E eu estou falando de transformações que são anteriores ao momento complicado agora que nós vivemos. É anterior a isso. Uhum. Né? De ter umas histórias que te incomodam e você fala, não posso ficar fugindo disso porque vai acontecer constantemente. Como é que a gente vai acomodar tudo isso até que não aconteça de uma forma ofensiva, né? De que não Uhum. aconteça de uma forma. Porque tem uma questão aí que é de entender exatamente onde eu estou. Isso tanto para nós, os criadores da ação, como para quem está assistindo. Qual é o veículo em que eu estou agora? Porque quando a gente fala da expansão do nosso ofício, a gente também tem que falar das habilidades adquiridas em cada segmento. Sim. Né? Como você vai adquirindo habilidades diferenciadas. Né? Então, aqui numa função, funciona de um jeito, aqui eu vou funcionar de outro, porque faz parte dessa dinâmica de trabalho. Então, como é que você conduz o teu exercício artístico, porque eu considero um exercício artístico de altíssimo padrão, dar aula, Uhum. né? E como é que você faz a mesma coisa sendo ator, sendo dirigido? Porque o grau de transformação disso é muito grande, né? É muito grande. Como você vai receber a informação de quem está trabalhando com você numa condição de hierarquia diferenciada, hierarquia no que existe mais saudável, usando essa palavra. Alguém precisa organizar, que é bom que tem alguém para fazer isso aqui. Dessa vez eu vou deixar e vou ficar quieta. Vou saber o momento de conduzir. Tudo isso é condução e percepção. Então, como é que eu começo uma carreira e o que eu percebo dela no momento em que eu estou começando? Porque essa ansiedade está muito presente. Uhum. O que vai ser de mim daqui a pouquinho? E eu acho que só dá para você se preparar muito no que você está sendo agora e não no que vai ser daqui a pouco, né? Exatamente. Uma coisa que eu estava pensando é assim, trabalhar com arte é uma sorte. A gente conseguir trabalhar com arte é uma sorte.
como se fosse a loteria, como se a gente ganhasse na loteria. A gente compra um bilhete de loteria, mas não é porque a gente compra o bilhete de loteria que a gente para de fazer as outras coisas. A gente continua a nossa vida. Então, se a gente quer ter essa sorte de trabalhar com arte, a gente pode comprar nosso bilhete de loteria estudando, fazendo as nossas coisas, construindo o nosso ambiente em prol disso. Mas a gente também tem que continuar as nossas outras buscas, a gente também tem que continuar as nossas outras trajetórias em prol disso, tudo em prol disso. Eu sempre escuto do ator que está começando, do artista que está começando, uma pergunta que me diverte bastante. Eu dou para isso. Eu dou para isso. E eu sempre brinco de dizer assim, depende, né? Uhum. Depende para o que você quer dar. Vamos combinar. O que está acontecendo? Porque você está chegando, né? E é tanta ansiedade. Ansiedade. Então, essa questão da solução imediata. Muito presente numa história em que solução imediata não existe, que é o nosso trabalho. Não existe a solução imediata. Existe um processo para você descobrir uma solução. Isso e resolver problema é o que a gente tem toda hora. Uhum. Assim, o que eu acho importante, que eu acho muito legal, nós estamos nessa nossa conversa apontando os valores do nosso ofício, né? Sem diminuir o de ninguém, nem o de nada. Uhum. É o que este trabalho, porque é uma questão de trabalho, é uma questão de ofício, é uma questão de profissão, sabe? Não é uma história de, mas eu sinto que eu tenho talento para isso, porque eu tenho uma fala bonita, porque eu canto bem, mas você pode não se adaptar. Uhum. Você sabe Você que não ter vocação para as isso, pessoas, né? eu conheço muito, mas muito ator e atriz que são talentosíssimos, são maravilhosos, e eles não trabalham com isso, porque eles não é, não é, não é, Não é da vocação, não não é da faz vocação, bem, não. não entende que para além do palco, aliás, não entende não quer vivenciar o que existe para além do palco, que é árduo, que é difícil, que é um trabalho. Eu conheço muitos que fazem isso. Você sabe, falando isso, eu lembro de uma história que isso, 16 anos, 15 anos, não sei, fazendo teatro na adolescência. Um professor de teatro começou, né, finalzinho do ano, porque a Mariana é muito legal, a Mariana é uma ótima atriz, porque o Pedrinho, ele não sei o quê, virou pra mim e falou, porque o André é esforçado. Adorei. Rapaz, Mas, rapaz é educado. mas o esforçado tem me trazido coisas. Porque às vezes a E Mariana, te que trouxe coisas, né? A gente sabe mesmo disso. Muito legal, então, trajetória linda. eu acho que é isso, é o nosso empenho, a nossa. Vai de cara, ninguém sabe o que tá fazendo, gente. E às Ninguém. vezes demora. Você me perguntou lá atrás como é que foi para mim. Confesso que foi de qualquer jeito, foi indo, né? Uhum. Não tinha. Eu adoraria poder dizer assim, com 4 anos de idade, eu já. Nada, foi, né? Eu fui apoiar um amigo num curso que ele queria fazer e fiquei. E fui ficando, e fui fazendo, e as coisas foram acontecendo, e apaixonada por tudo e aprendendo tudo, porque a possibilidade, quando você começa, e abre já desde o princípio, e você tem a curiosidade das Uhum. coisas, você vai aprendendo a fazer de tudo um pouco. Até porque nós estamos sempre investindo no nosso trabalho. E na área de atuação no teatro, o ator de teatro é um grande produtor, que é uma possibilidade que você tem de estar em ação. Agora não, agora você tem várias possibilidades do seu fazer autônomo, Uhum. né? Sim. Algumas coisas dependem de um convite, sim. Algumas coisas dependem de um contrato, Depende. sim. Depende. Que maravilha, que delícia, que tudo de bom. Exato. Mas enquanto a gente está, ou mesmo durante, quando a gente pode, estamos fazendo tudo que dá, porque é o que nós queremos fazer. E dar aula surgiu assim, um momento de curiosidade e para acrescentar aprendizado. Porque eu tinha certeza que se eu tivesse que passar informação, eu ia correr atrás da minha informação. E aí, a vocação gritou, foi um negócio incrível. E mais incrível ainda, isso é um depoimento, palavra depoimento é chique. É um depoimento super importante. Eu nunca me senti menos atriz, ou mais diretora, ou mais. Nunca. Estar dando aula é parte do meu ofício. Uhum. Faz parte do tudo. Né? Trocar, aprender com o outro
é fundamental, né? Então, você poder passar a informação no palco, ou fora dele, ou no cinema, ou na televisão, o que que você está passando aqui, né? O que que você tá, qual é o teu recado? Então, tudo começa aqui. Qual ator que eu quero ser? Qual artista que eu quero ser? Hum. Aliás, qual artista que eu quero ser é muito mais legal. Ou melhor, qual profissional? Que profissional eu quero ser Uhum. nisso tudo? Todos, se for possível. Todos, se for E a possível. gente conhece. Quem faz isso, aquilo, tem, né, um monte de possibilidade aí e atuando nessas Mas possibilidades. você sabe que eu tava fazendo uma listinha de pessoas que eu conheço que fazem infinitas coisas dentro do teatro, que faz Cenário, cenário, figurino. figurino, dirige, tudo a Faz mesma mesmo, pessoa. e faz E mesmo. não faz meia boca tudo, não. Faz tudo primordialmente, porque tem essa possibilidade. Eu tenho amigos incríveis de muito tempo atrás, que agora estão mais como atores e numa condição muito especial no nosso país, que é de manter, né, manter a presença na mídia, porque hoje em dia isso é uma Uhum. batalha. Você tem que ser profissional para isso Ah, também, sim, sim. entendeu? Mais um pedaço aí que você tem que ser profissional Tem que ser para isso, profissional. porque é uma exigência. Não dá mais para miar, né? É, Então, porque daí entra um pouco na parte que eu falei que a gente tem que tomar a nossa carreira nas nossas mãos. é. Tudo é imprevisível, a gente não tem como, Nossa, como mudou, né? cara, pelo amor de Não tem Deus. como prever que um contrato, uma oportunidade vai surgir. Por isso que a gente sempre tem que estar pronto, esteja sempre preparado. Nossa, ontem na nossa conversa, que é mais que isso? Aham, Nós dois conversando e surgiu uma ideia e surgiu. Isso acontece aham, sempre, impressionante. sim, Como as exatamente. pessoas. E esses amigos que eu tenho de longa data aí, de um tempão atrás, é, alguns me maquiaram, outros fizeram figurino para mim. Eram, na época, lá atrás, figurinistas, maquiadores, aderecistas, Uhum, nossa, gente assim, né? Técnicos, camareiros. uhum, Eu vou lembrando das pessoas, vou sim, lembrando do ofício, dá até o entusiasmo. E sempre numa, numa condição de observação, né? Porque você está ali de camareiro, Você não está no palco, mas você está vendo o palco, você está vendo quem está ali, você está mantendo contato, você está trocando ideia. Não dá para acreditar que o nosso trabalho é uma coisa só. Você está num espaço de gravação, né? Você está vendo câmeras, daqui a pouco eu quero isso daí para mim, porque eu uhum, acho que estar atrás das câmeras é muito mais incrível, né? incrível. Tá segurando lá o boom e tá atento ao que o outro está fazendo. É maravilhoso, porque é tudo muito revelado, né? E não é sempre do bem, a gente sabe disso, tem as batalhas pesadas, mas é o que é o que é assim caminha a humanidade. Assim, mais do que tentar falar que é o inferno, é dizer apenas é o mundo real. Se você vive no mundo real, o mundo artístico vai ser a mesma coisa, Exatamente. exatamente a mesma coisa. A engrenagem é muito maior do que a gente vê também, isso é importante. Você sabe que uma coisa está martelando aqui na minha cabeça, você tinha falado em que momento de ator e atriz nós estamos, né? Eu lembrei de uma história que eu fiz todo o meu processo de estudo, que eu passei por aqui dentro, com uma guria, ela M1, M2, ela não rendia, não estava rendendo. M1 passou, M2 foi reprovada. Daí eu sei da história que ela repetiu o M2, repetiu de novo, fez o M2 de novo. Passado um tempinho, eu fui assistir uma peça. Eu sempre gosto sempre de acompanhar as peças, as produções, porque primeiro que eu acho que é uma oportunidade de a gente conhecer nossos colegas de profissão, Ah, oportunidade de conhecer textos que a gente não conhece, né? Os nossos diretores fazem sempre curadorias muito interessantes de texto. De repente eu vejo a menina que tinha começado a fazer a peça comigo. Simplesmente era a melhor atriz em cena. é surpreendente mesmo. Simplesmente. E assim, É e o verdade. porquê que ela repetiu? O porquê que ela travou? Porque ela precisava entender coisas. A gente precisa. Você falou uma coisa uma vez muito bonita, que a gente precisa aceitar o erro. A gente precisa aceitar que ainda não está bom, mas a gente vai mexendo. Vai mexendo nisso até que uma hora. Gente, uma hora fica bom. Põe empenho, põe verdade, põe vida, põe presença, né? Põe tempo nisso, que ela acontece. Aconteceu com essa menina. Ah, e hoje em dia ela tá aí. Tá acontecendo. E com certeza aprendendo cada vez mais. Sim. Eu acho que o maior, o aprendizado
importante assim que a gente precisa ter é encaixar o sonho na realidade, abrir os olhos e seguir no empenho, Uhum. né? Porque esse desejo de desde pequenininha, ele cabe na É. realidade, mas ele não pode tirar da frente aquilo que é possibilidade para você se conduzir, né, numa história que pode ser muito maior. Não Uhum. fechar as tuas. Mas eu às vezes tenho medo porque isso para um profissional que está começando, porque eu tenho uma outra profissão e eu vou, como é que vai ser? Eu falo, você vai ter mais 10 somando com essa dá 11. Dá um Uhum. jeito aí de ir ajustando as coisas, porque nós falamos que o nosso objetivo era contar um pouco sobre isso, sem ser muito técnico, né? Uhum. Mas essa história de não ficar enclausurado num primeiro estágio, porque quando você começa, você já está deslanchando uma carreira. E estar atento para isso em qualquer ofício, estar atento para isso desde o princípio é fundamental. Uhum. E acho que um dos nossos maiores desafios é entender que quando você começa, você já é um ator. Ruim às vezes, pelo amor de Deus. Mas já é. Você já está atuando. Uhum. Não dá para falar que você está cozinhando e não é cozinheiro. Ruim. Então você vai correr atrás de aprender tudo aquilo. E cada vez você vai melhorar mais. Né? Você vai aprender mais. É uma situação que é a realidade. Eu estou atuando. O que eu sou? Ator. Tá. E como é que eu vou ver tudo isso? Com empenho, com seriedade, Uhum. Você já fez peça com ruim? respeito, com peça ruim. Eu sempre transformo Jura? numa coisa. Nunca fiz. Eu já Nunca fiz fiz. peça ruim. Eu fiz peça que eu não gostava Aham. e que eu achei um jeito de gostar. Porque senão você não Olha. consegue melhorar a situação. Você não consegue achar que não é ruim. Aí você se pergunta assim, por que que eu não gosto disto? Uhum. Né? Sim. Tá, achei o motivo. Tá. Com que motivação eu vou derrubar esse motivo aqui? Porque eu vou ter que fazer esse trabalho. Nesse momento, ele é Ele é necessário. necessário. Né? Por várias condições diferentes e principalmente financeira. Uhum. Como é que eu transformo? Se eu percebesse isso, é muito claro para mim. Que não existe nada que estimule, aí eu acho que não dá para ficar. Uhum. Então, tem um tempo que você trabalha essa condição para perceber que neste momento, este processo tem isso aqui que, nossa, isso vai me alimentar para É. uma série de coisas. E às vezes é só a grana, por que não? Por que não? Às vezes Mas... é o dinheiro, fala, vou respeitar o trabalho porque ele está me sustentando. Uhum. Não foi bem, eu acho que eu passei por um momento de não gostar, mas olha, as pessoas acho que podiam até achar que era ruim. Eu também não ficava perguntando muito, não. Porque as pessoas não estavam fazendo, mas eu estava lá fazendo. Eu achava que era bom. Eu dava um jeito de respeitar aquilo, dando uma Então, qualidade. é justamente nesse lugar, por isso que eu te perguntei. Uma Sou bem brincadeira. otimista para as coisas. Então, Eu batalho essa questão do otimismo. uma coisa que eu falo, eu faço uma brincadeira que é, gente, a peça é ruim, vai lá e faz, e acha um motivo. Porque às vezes não é. O ruim É não ruim é, pra é o seu você. gosto. É que nem sair de uma peça de teatro e falar gostei, ou é bom. A arte não é necessariamente feita pra você Quer dizer, gostar ou ser boa, né? tem coisa que é ruim mesmo, né? Tá, tudo bem, a gente finge que... A gente tem coisa que é ruim, não. Vamos ficar Eu nesse nunca, não, nunca vamos ficar passei por mais por uma idílico. situação difícil assim. Acho que nós todos temos que estar preparados para ela. É. Faz parte da história. Não Uhum. dá para ficar escolhendo fazer cirurgia facinha. Exatamente. Então tem coisa, não dá. É nesse lugar, eu acho que a gente tem que encarar. Vamos fazer peça. Não tenha medo Não dá não pra tenha medo de se julgar, expor, né? não Não tenha dá medo pra de se expor, julgar, porque às né? vezes o que você acha ruim é a coisa mais incrível, todo mundo ama, é o que vai mais te ensinar, é o que você falou que vai mais te ensinar. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre comparo, que para mim é um signo fantástico. Pela história, pelo artista, pela vida desse artista, que é a história do Van Gogh. Uhum. Então, eu me remeto muito a ele. Eu não sou de citar, não sou de fazer muita citação de pessoas, eu não sou muito assim. Até porque eu sou ruim para nome, você sabe disso. Quantas vezes já te chamei de Rodrigo essa semana?
E eu acho que eu fico imaginando Van Gogh quando ele acabou de pintar os girassóis descabelados e que Uhum. olhou para aquilo assim, falou: são lindos. E as pessoas detestaram aquilo, né? Na época em que aquilo foi visto pela primeira vez, a obra dele foi renegada. Foi negada, renegada, criticada de uma forma negativa. E agora, passado tanto tempo, o que aconteceu, né? Então, este cuidado com a crítica. Eu acho que tem coisa que eu não gosto mesmo. Uhum. Então, aquilo para mim é ruim mesmo. Eu tento distanciar artisticamente falando, ver o valor artístico que aquilo tem. Você não gostou, mas tem um valor ali, porque existe toda essa questão, né, do estar junto, nesse Sim. sentido do produtor de trabalho. Mas não é o que eu considero o melhor, né? Mas eu sempre penso, e penso numa coisa que ele dizia assim: eu queria ser um ator, porque é tão difícil pensar em tanta coisa ao mesmo tempo. Uhum. Realmente não é fácil, né? A gente pensa em muita coisa ao mesmo tempo e aprende a ter essa agilidade mental, esse Sim. exercício emocional e também de pensamento. As coisas mudam, a gente aprende a lidar. Pelo menos a gente tem um caminho que nos propicia isso, né? Esse aprendizado de transformação da emoção, do sentimento, do pensamento. Então, eu acho que No trabalho. momento em que tudo que é teu ainda está funcionando, né? Tudo que é teu ainda está ali e essa presença de um personagem que você criou, que você trabalhou, que você... É muita coisa ao mesmo Eu tempo. acho que a gente tem a chance e a sorte, de novo, eu repito, a sorte, e não sorte como algo aleatório, mas como algo que você constrói e vai atrás, mas é de trabalhar com o melhor creme anti-idade que já existiu, que é trabalhar com teatro. A gente não envelhece. A gente não É, envelhece. boa essa. E você já pensou em escrever? Sim, eu tenho algumas coisas, mas é aquela história, né? Você já pensou em escrever? Você escreve? Desculpa, Jussara, eu não sei essa parte. Você escreve? Escrevo. Ah, você tem vergonha do que você escreve? Eu acho que para. É legal você falar isso. Não é vergonha. Não é exatamente, eu não diria exatamente essa palavra. Mas eu tenho uma coisa que acho que é da nossa curiosidade e exigência de criação, Uhum. né? Eu gosto do que eu escrevo. Eu não sei se escrevendo, eu não sei se é necessário. Será que é necessário? Sabe assim? Aham, eu te Parece que eu entendo. escrevi só para mim, mas eu de vez em quando solto uma coisa aqui, ponho uma coisica lá, né? Quem sabe um dia, né? Então, eu acho Mas eu que escrevo sim. é nesse lugar. Eu também tenho essa mesma sensação. Eu escrevo, Olha, mais uma eu, história eu de escrevo. possibilidade na vida Exatamente. Mais artística, uma. né? E um Nós temos vários amigos que são roteiristas hoje em super, dia, super super. roteiristas e dos bons, É. né? Ou, Que eram atores, pra- é, só atores há um tempo atrás. exatamente. Outros dirigindo, outros... Então, tchará. E você sabe que esse escrever, ele pode ser útil, às vezes eu escrevo muito bem tecnicamente. Eu fiz mestrado, eu sei escrever texto científico, é uma coisa que tá, é fácil para mim. Então, para mim, se tornou fácil escrever projeto, por exemplo, para escrever em edital. É uma coisa que eu faço, tranquilamente. E nós temos vários, Vários né? editais. Que eu acho que é importante a gente ressaltar a necessidade da gente aproveitar de todas as oportunidades. Temos um edital, temos uma lei que incentiva, temos. Quais são os Agora eu ia falar fomentos? uma coisa interessante, porque eu exerci, quando você abre uma possibilidade de dar aula, então estou ali dando aula, daqui a pouco você está fazendo roteiro. Porque o aluno vai precisar disso, Uhum, vai precisar disso. né? O ator que está começando. Estou aqui dentro da escola há muitos anos, né? Fiz um pouco de tudo quase aqui dentro. Aprendeu todas as Um coisas que pouco de estavam ao tudo. teu Eu redor. fiquei muito tempo com o meu grandíssimo amigo Sérgio Ferrara, acompanhando eles nas aulas de corpo. É, e só com isso, só de acompanhar e poder assistir o processo com ele foi grandioso para mim. É, Pois é, quando nós começamos a falar sobre esse encontro, eu acho que a coisa que eu mais ansiava, né, na época em que agora há pouco, quando me falaram sobre, exatamente por ter na minha história atual essa função tão presente, né, que é o passar informação,
era estar junto de alguém que tivesse essa trajetória de quem vivenciou todo esse momento, porque o meu histórico é outro, né? Uhum. De quem vivenciou este momento mais atual, antes de da gente dar um repouso para as nossas vidas, que não foi repouso nenhum. É. E aí eu pensei, poxa, alguém que tenha tido esse prazer de tirar proveito sem que fosse uma obrigação, sem que fizesse parte de uma grade didática, vamos dizer assim, tirar proveito de tudo que estivesse ao redor, porque já é uma oportunidade. Já é uma oportunidade. Impressionante. É uma oportunidade de conhecimento, oportunidade de ação, uma oportunidade de aprendizado, de construir história. Então, as oportunidades do que é ampla a nossa condição de estar ativo, né? Elas são muito grandes. Bom, você chega aqui, você também fica vendo, você vai a um teatro, você encontra. Nossa, é assim, você entra na bilheteria, tem alguém ali, estou aqui, é uma função, Uhum. sabe? É uma função, daqui a pouco eu vou ensaiar. Sai daqui, vai ensaiar, sai daqui, vou ensaiar. Então tá juntando, mas está ali apoiando um grupo que está trabalhando, Uhum. né? E está ali fazendo. Nossa, isso é. Como é que eu posso ajudar? Né? Você fica para a gente na entrada, porque nós estamos produzindo um espetáculo, a gente precisa de alguém. Eu posso maquiar, porque eu sei maquiagem. Então, é o existir desde muito cedo, né? Uhum. Se fazer presente desde muito cedo, para chegar nesse lugar. E às vezes chega nesse lugar que você sonhou lá quando eu tinha 4 anos, olha e fala, mas não é que eu gostei mais daquilo lá? Então vai. É. Vai feliz. Vai feliz, que é o que vale a pena. Muito, muito importante isso. Acho que agora, mais do que nunca, nós vamos rever posição, essa transformação que o teatro, não vamos falar só do teatro, essa Uhum. transformação do teatro, do cinema, da televisão, internet, todas essas possibilidades vão nos trazer muita coisa nova e importante, né? E eu acredito que nós temos que estar prontos para isso. Eu ainda tenho muita coisa para aprender. Que bom! Que bom! Que bom! Né? E toda vez que eu vou atuar, é como se fosse a primeira vez, no sentido da emoção, da adrenalina, das companhias todas, né, que a gente tem, e de tudo que, de alguma maneira, a gente está exercitando. Tomara que nós ainda tenhamos muito espaço, muita força para estar presente, porque nós precisamos dela, demais da conta. Estar juntos e fazendo com que os caminhos que a gente tem deem frutos, né? Porque a gente merece. Adorei estar aqui conversando com você. Olhar para você de um outro lugar, né? Te vendo já em outro lugar. Sabe por quê? Porque você me trouxe, mais uma vez, a certeza de que quando a gente se encontra pela primeira vez num teste, já não está mais na frente de um aluno. Já estamos na frente de promessas, né? Eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que eu nem lembrava que eu também dei o teste, que também está em outra situação, né, Rodrigo? Isso é maravilhoso, que eu nem tinha essa... Como você falou, é muita gente, né? É muita coisa que acontece. Claro. É muita gente. E as pessoas escolhendo caminhos e achando o lugar que elas têm para ficar. Então, não desista de insistir, porque tem um espaço aí, né? Tem um espaço, André. Pode falar tchau agora. Eu queria só agradecer, foi um prazer estar aqui. Foi para nós. Com você. Foi para nós. Sempre um desbunde. Eu acho que uma palavra que te representa muito é um desbunde. Mais ou menos, é sempre muita emoção mesmo nessa situação. Agora foi estar aqui nesse momento, foi um presente. Foi um presente, muito Uma obrigado. Vitória. Uma vitória. Uma vitória. Somos vitoriosos. E olha que batalhamos para isso, nós todos artistas,
estamos, todos artistas, estamos merecendo realmente aplausos.